Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo que hoje tem como título Novo Céu e Nova Terra. Hoje vamos fazer uma viagem profética. Vamos ver o que é que Deus revelou aos seus profetas que nos falam do futuro. Vamos iniciar esta viagem na grande promessa da Bíblia, a segunda vinda de Cristo. O último dia da história deste mundo, assim como ele é hoje. E vamos continuar esta viagem até mais de 1000 anos depois, ao dia da purificação deste mundo e quando o pecado será, uma vez por todas, eliminado. É muito interessante que Deus, sempre que Deus intervém diretamente na história da humanidade, Ele envia uma mensagem. E para enviar essa mensagem, Ele usa os seus servos, os profetas. É isto que Amós nos diz no capítulo 3 e no versículo 7, que vamos passar a ler. Diz-nos o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É um facto. Deus, sempre que quer intervir na humanidade, Ele manda uma mensagem através dos seus profetas. E é isto que nós vamos fazer hoje, ler estas revelações. Aquilo que Deus revelou aos seus profetas e que são importantes para nós sabermos o que nos espera no futuro. Vamos iniciar esta viagem no livro de João, no capítulo 14, onde Cristo nos diz. Vamos ler. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a grande promessa que Cristo nos fez. A promessa que Ele ascendeu aos céus e foi lá para nos preparar um lugar. E Ele quer ter lá a tua companhia. Ele quer ter lá a minha companhia. Sabem que Deus tinha um propósito quando formou esta terra. E este propósito ainda não foi atingido. Vamos ler. Vamos a Isaías, no capítulo 45, nos diz o seguinte. Então, vemos que Deus formou a terra e a fez. E Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Mas sabem, o objetivo dele não era que ela fosse habitada como é hoje. Qual era o objetivo dele? Vamos ler. Deus criou a terra para ser habitada por quem? Por seres santos e felizes. E esse propósito será cumprido quando? Renovada pelo poder de Deus e liberta do pecado e da tristeza, ela se tornar o eterno lar dos remidos. É exatamente isto que vamos ver hoje. A história até o dia em que esta terra vai ser realmente renovada. E então sim, esta promessa que se encontra na palavra de Deus será cumprida. E lemos então em Salmos que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E eu quero lá estar. Espero que tu também queiras lá estar. Vamos então continuar o tema de hoje e vamos ver então como será este grande dia, o dia da segunda vinda de Cristo. Em Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte: Logo, os nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecerá uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. Portanto, este é o primeiro sinal desse grande dia. Uma grande nuvem branca a aproximar-se-á da terra. Por baixo dessa nuvem tem a aparência de fogo. Continua o texto. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. Sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros. E sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, e sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. E este dia realmente será um dia único na história desta terra. Veremos coisas que nunca antes foram vistas aqui nesta terra. E Mateus 24 diz-nos que, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Não há nenhuma possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Nada que possamos fazer pode realmente imitar este dia. Este dia será tremendamente glorioso. Será um evento universal. Toda a gente poderá ver. É muito interessante que não existe nenhuma produção humana, nem sem ser humana, que consiga de facto imitar este grande acontecimento que irá acontecer num futuro. Num futuro que se calhar não é assim tão longínquo como às vezes pensamos. Continuando nossa viagem, lemos no grande conflito. Ao serem eles, referindo-se aos justos, chamados do seu profundo sono, começarão a pensar exatamente onde haviam parado. Ou seja, este texto está a dizer que o que irá acontecer quando Cristo se aproximar desta terra, os justos, que estão neste momento a dormir, que já apareceram, irão despertar, irão ser ressuscitados. E o seu pensamento irá continuar exatamente quando parou. Ou seja, quando alguém que é considerado perante Deus justo morreu, neste dia ressuscitará e o seu pensamento irá continuar exatamente onde tinha parado. Mas reparem que vai imediatamente mudar. Vamos ler. A última sensação foi a agonia da morte, o medo da morte. E ali parou o seu pensamento. O último pensamento, o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Mas agora, ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação que vemos em 1 Coríntios. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sabem que a palavra inferno, no seu significado literal, quer dizer sepultura. E então, quando os justos se levantarem, vão dizer assim, então, isto é que é a morte? Ainda agora acabei de fechar os olhos e já estou outra vez a abrir. Tinha eu medo disto? De facto, onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, algo de extraordinário acontecerá. E ele mudará nosso corpo vil, modelando-lo conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixadas no túmulo. Os redimidos refletem a imagem do seu Senhor. Sim, é verdade. Os justos irão despertar, mas não irão despertar num corpo velho, doente, mas sim num corpo perfeito, destituído de corrupção. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal. No entanto, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado, será perfeitamente mantida a identidade. Assim, disse Paulo em 1 Coríntios, então conhecerei como também sou conhecido. Estes justos, após despertarão no seu corpo, serão perfeitamente reconhecidos pelos outros como sendo exatamente aquela pessoa, mas não mais num corpo debilitado, mas sim em perfeita formosura e em perfeita saúde. Então, as famílias conhecer-se-ão umas às outras. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não nas mesmas partículas de matéria ou substância material. É verdade, não é as mesmas células, não é os mesmos átomos, nem a mesma substância que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem, esse volta para Deus para ser preservado. E naquela altura será devolvido aos que despertarem. Na ressurreição, toda pessoa terá o seu próprio caráter. Isto é de facto extraordinário. Mas ao mesmo tempo, abre-nos aqui um problema. Sabem que Deus irá transformar o corpo velho, cansado,
deformado, mas não vai transformar o caráter. A transformação do caráter é a missão que nós temos hoje, aqui nesta terra. E só aqueles que tiverem um caráter perfeito durante o Senhor, é que serão despertados no último dia. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Ou seja, ao despertarem, ao ressuscitarem, terão um corpo novo, perfeito, saudável, mas a sua estatura, ou seja, a sua altura, será o quê? Será a mesma. Não por muito tempo, mas será a mesma. Então, o que é que nos diz o texto a seguir? Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande estatura e formas majestosas. De estatura pouco menor que o Filho de Deus. Ou seja, Adão é apenas um pouco mais baixo do que Cristo. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta este aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. Todos com corpo vivo, saudável, mas cada um com a sua estatura. Mas afinal, que estatura é que tinha Adão? Não sabemos exatamente, mas sabemos mais ou menos. O que é que nos diz o texto profético? Que Adão tinha mais de 2 vezes a altura dos homens de hoje. Bom, eu sou um homem de hoje e eu tenho a média da estatura dos homens em Portugal, que é 1,75 m, e estou a tentar imaginar alguém que tenha mais de 2 vezes a minha altura. Ora bem, isso dá mais de 3,5 metros. Não sei exatamente quanto é, poderá ser 4 metros, poderá ser até um pouco mais, mas tentar imaginar alguém com 4 metros de altura é realmente extraordinário. Quando eu vejo um jogador de basquete que tem 2 metros, 2,10 metros, eu olho assim e vejo, realmente, este homem é muito alto à minha beira. Mas imaginar o dobro dessa altura é, de facto, algo extraordinário. E Adão, à nossa beira, será, de facto, um gigante. Mas mais, ele possuía força física que era 20 vezes a mais que os homens de hoje. Bom, 20 vezes a mais. Se eu consigo pegar com dificuldade em 100 quilos, então ele conseguia pegar em 2 toneladas. Estão a imaginar um homem com 4 metros capaz de chegar à beira de um carro e simplesmente pegar nele. Não tem problema nenhum. De facto, é muito diferente daquilo que nós somos hoje. E na altura da ressurreição, essa diferença será patente na diferença da estatura. 1 Coríntios diz-nos que os justos vivos serão em quê? Serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, estamos agora a deixar de ver a nossa atenção nos justos que irão ressuscitar e estamos a virar a nossa atenção para os justos vivos. Sim, tu podes ser uma destas pessoas. Uma destas pessoas que não vai passar pela morte. Assim como Enoque, assim como Elias não passaram pela morte, nós temos esta possibilidade hoje. Se Cristo vier nos nossos dias e nós preservarmos até ao fim, poderemos ser um destes justos vivos que serão transformados num abrir e fechar de olhos. E mais uma vez, este corpo que dói, que fica cansado, que fica doente, será transformado num abrir e fechar de olhos. Em Mateus continua, de facto, o decorrer desta história. E diz-nos que então ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. À voz de Deus. Eles foram glorificados e agora tornam-se imortais. Com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Todos juntos. Aqueles que vão ser ressuscitados, aqueles justos que ainda estão vivos, serão todos arrebatados para os céus, para se encontrarem com o Senhor naquela nuvem. Deve ser, de facto, uma cena extraordinária de assistir. E eu quero lá estar presente. Tu queres estar lá presente? De facto, é extraordinário. O dia mais importante da história desta terra. Aquele dia em que aqueles que se vão salvar finalmente vão encontrar-se com o seu Senhor. O texto profético continua e agora em 1 Tessalonicenses diz assim: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens.
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Mensagens Escolhidas, temos mais um detalhe muito interessante. Vamos ler. Ao surgirem os pequeninos, imortais, de seu leito poento, imediatamente seguirão caminho voando para os braços maternos. É verdade. Todos aqueles que morreram em bebés, em pequeninos, que não tiveram a oportunidade de decidir, todos eles serão ressuscitados neste dia e serão entregues nos braços das suas mães. Isto será, de facto, um encontro extraordinário. Por isso eu quero te dizer algo. Se tu, na tua vida, perdeste um filho, perdeste um bebê, tens a oportunidade de voltar-te a reencontrar-te com ele. É, de facto, algo de extraordinário. É uma esperança que nós podemos ter e que nos pode animar para que possamos realmente desejar lá estar presente. Mas muitos desses bebés não terão lá as suas mães. Então o que é que vai acontecer? Vemos então que haverá um reencontro, reencontrar-se-ão para nunca mais se separarem, mas muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. E em vão, nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Então, para esses, os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Mais à frente vamos ver porquê. É de facto um detalhe que mais à frente vai fazer todo o sentido. Continuando a nossa história, vemos no grande conflito, diz-nos o seguinte: de cada lado do carro de nuvens existem asas. Bom, estamos a dar um pouco mais pormenor. Como é que é aquelas nuvens? Como é que os santos serão arrebatados para lá? Aqui fala-nos que é um carro de nuvens. A linguagem profética é às vezes um pouco estranha, mas diz-nos assim: de cada lado desse carro de nuvens existem asas, e debaixo dele acham-se rodas vivas. Bom, eu já vi rodas de pedra, já vi rodas de madeira, até já vi rodas de borracha, mas estas eu nunca vi. No entanto, os profetas tiveram o privilégio de ver esta cena, disseram o quê? Que se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas não só estão vivas, mas também clamam. E o que é que elas clamam? Santo. E as asas movendo-se clamam-se Santo. E o cortejo de anjos clama Santo, Santo, Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos também falam. O que é que eles dizem? Dizem Aleluia. Enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Então aqui os remidos, neste veículo de nuvens, que não me perguntem para explicar, porque não é possível compreendermos o que é isto, o que é que os profetas viram e tentaram descrever em palavras humanas, mas de facto será algo de extraordinário. E aqui iniciará uma viagem que vai ligar esta terra até ao céu, até ao trono de Deus. Em Mateus 25 diz-nos: e quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vemos aqui um pormenor interessante. É que, a quando da segunda vinda de Cristo a esta terra, como acabamos de ler, vemos que todos os anjos virão com ele. Apenas o Pai ficará lá no céu. Então o que é que vai acontecer durante este tempo? Durante este tempo haverá o quê? Haverá silêncio no céu. Não está lá Cristo, não está lá nenhum dos anjos, haverá silêncio no céu. Por quanto tempo? Apocalipse 8 dá-nos a resposta. Fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então isto será muito rápido. Meia hora? Portanto, Cristo sair do céu com todos os anjos, vir a esta terra, ressuscitar toda a gente, voltar, meia hora? Vai ser um acontecimento muito rápido? Sabem que linguagem profética, e não vamos poder entrar em grandes detalhes, mas em linguagem profética nós sabemos que, então, um ano é o quê? É um dia. Vamos ver, então. Um ano profético é um dia. Então, 12 meses são 24 horas, 6 meses são 12 horas, por aí fora, 3 meses são 6 horas, um mês são 2 horas, 2 semanas 1 hora, então meia hora profeticamente é quanto? É uma semana.
Então, profeticamente, Cristo saindo do céu para vir buscar os remidos. Depois os remidos voltarem ao céu, durará quanto tempo? Cerca de uma semana. Mas, porquê tanto tempo? Isto não podia ser muito mais rápido? Vamos ler. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos quanto tempo? 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Pois bem, esta viagem entre esta terra e o céu será uma viagem de 7 dias. E eu estou ansioso por participar nesta viagem. Imagino as belezas, as coisas extraordinárias que vão ser presenciadas durante estes 7 dias. Mas sabem, os remidos chegaram lá, ao céu. E vemos que irão ascender para aquilo que os profetas chamam de mar de vidro. Eu tento imaginar o que é que será um mar de vidro, mas tento talvez algo que pareça com água, que seja liso. Mas será aí, em frente à cidade santa, que os remidos irão abandonar a nuvem e se colocar perante as portas da Nova Jerusalém. Vamos ler no Grande Conflito. Diz-nos o seguinte. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória. Ou seja, às portas da Nova Jerusalém, neste mar de vidro, irá haver uma cerimónia de condecoração de todos os remidos. Vamos ler. Conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. É verdade. Todos aqueles que e guiarem a sua vida de acordo com a vontade de Deus, são chamados filhos de Deus. E nesta altura, iremos receber os emblemas, as insígnias da nossa realeza como filhos de Deus. As fileiras esplandecentes são dispostas em forma de quadrado aberto no centro, em redor de seu rei, ou seja, Cristo estará lá bem no centro, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Temos aqui uma cena, Cristo no centro, muito mais alto que todos os outros e todos os outros à volta. O único que ainda está perto da estatura de Cristo é quem? Como já vimos, Adão, o mais alto de todos os humanos habitantes que já passaram por esta terra. Então, como é que vai ser esta cerimónia de coroação ou de identificação dos filhos de Deus? Vamos ver. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, um para cada santo. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a eles. Portanto, da cidade vêm coroas e Cristo vai pessoalmente colocar a coroa na cabeça de cada um dos salvos. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com a sua própria destra, com a sua mão direita, vai pôr a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome. Portanto, na coroa vem lá inscrito o nosso novo nome. Qual será o teu nome? Qual será o meu nome? Neste dia saberemos. Além dessa inscrição, o que é que temos? E a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Teremos então também um instrumento, o qual poderemos honrar e louvar a Deus. Deu-nos as harpas de ouro e as palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Mas todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. Sim, o brilho desta coroa, nas suas estrelas, que representam todas as pessoas que os salvos contribuíram para um dia estarem lá presentes, para um dia estarem salvos também por Cristo Jesus e fazerem parte deste grupo. Cada vez que alguém contribui para a salvação dessa pessoa, um dia terá uma estrela na sua coroa. Voltando ao bocado às crianças, o que é que nos diz sobre as crianças?
Lá estarão as crianças. Nunca terão lutas nem discórdias. Seu amor será ardente e santo. Também terão na cabeça uma coroa de ouro e uma harpa nas mãos. E seus rostinhos, que aqui vemos, tantas vezes atribulados e perturbados, irradiarão santa alegria. Expressarão sua perfeita liberdade e felicidade. Então ali, quando se iniciará a caminhada para dentro de Jerusalém, naquele mar de vidro, até às portas da Nova Jerusalém se abrirem, todos irão cantar em júbilo e alegria. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alcançaram em louvor, grato e feliz. E todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos. Sabem? Lá, todos os salvos serão músicos perfeitos. E instantaneamente vão conseguir e saber tocar aquela harpa e honrar e louvar a Deus através da música. Continuando a nossa caminhada, a nossa história, nossa viagem profética, vemos então que e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entraram. Apenas aqueles que observaram a verdade estarão lá presentes e irão entrar. Dentro daquelas portas o que é que tem lá dentro da cidade santa, da Nova Jerusalém? Ali contemplam o paraíso de Deus. O lar de Adão em sua inocência. É verdade. Bem no centro da Nova Jerusalém, da cidade santa, vai lá estar o Jardim do Éden. Aquele jardim que Adão perdeu acesso. Ele e todos os salvos voltarão a ter acesso. Então, aquela voz mais harmoniosa de qualquer música que tenha soado já aos ouvidos dos mortais é ouvida a dizer: vosso conflito está terminado. Mateus 25 diz-nos: vinde, será estas palavras preferidas nesta altura: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sim, este Éden, que desde a fundação do mundo foi preparado, será então, aqui, finalmente, possuído por herança pelos salvos. Mas bem lá no centro deste jardim, deste paraíso, irá estar algo de extraordinário. Irá estar o trono de Deus. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco. Indizível júbilo lhes encherá o coração, ao contemplarem os que ganharam para Cristo, e verem que um ganhou a outros, e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso. Será maravilhoso olharmos e vermos alguém que nos ajudou a encontrar a salvação. Olhamos, vemos alguém que nós ajudamos a encontrar a salvação. Será de facto um reencontro maravilhoso. Mas agora voltamos os olhos para Adão. Sabem, o Jardim do Éden inicialmente foi criado para ele. E ele aqui voltará de volta, de novo, ao seu lar. Sabem, o primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. Sim. O primeiro Adão foi Adão. O segundo Adão, que representou aquilo que Adão, o primeiro, falhou e o segundo venceu, era Cristo. Este segundo Adão. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, e ele não se abraça ao seu Senhor, ele não cai no peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que já foram o seu deleite,
as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria? Vê as videiras que com sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. E ele compreende que isto é, na verdade, o Éden restaurado, mas com uma diferença. Ainda mais lindo do que quando fora dele banido. Ou seja, este novo Jardim do Éden, este Jardim do Éden é uma versão ainda melhorada daquele que Adão conheceu. E será de facto uma alegria extraordinária para ele voltar a pisar com os seus pés este paraíso. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Ou seja, o que é que este texto nos está a querer dizer? Que antes do dilúvio, o Jardim do Éden foi retirado, ele não foi destruído, foi retirado desta terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Continuando a nossa viagem, vemos que o passo seguinte é então o Salvador pega em Adão e o leva aonde? Junto da árvore da vida. É verdade. Deus quer dar novamente a vida eterna ao ser humano. Vamos ler. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Foi comendo um fruto que Adão deixou de ter acesso ao paraíso. Agora aqui, ele vai estar a dizer que quer de novo estar eternamente no paraíso. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Cristo e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. E este será o encontro mais extraordinário de sempre na história da humanidade. Ver Adão a abraçar novamente o seu Criador. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o canto triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Esta reunião é testemunhada pelos anjos. Sim, os anjos que choraram quando da queda de Adão e se rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura por todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa. A obra da redenção termina neste dia. E unem as vozes no cântico de louvor. Será, de facto, o fim da obra da redenção. E todos aqueles salvos e todos os anjos cantarão honras e louvores a Deus. Avançando com a nossa história, voltando a mais um escrito profético, em primeiros escritos nós vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Portanto, dentro da Nova Jerusalém, no centro temos então o Jardim do Éden e no centro do Jardim do Éden temos o trono de Deus e a árvore da vida. O trono, que se encontra na posição mais elevada da cidade, do trono provinha um rio puro de água. E de cada lado do rio estava a árvore da vida. De cada lado estava a árvore da vida? Sim, é verdade. A árvore da vida tem dois troncos que se iniciam um de cada lado do rio. De um lado do rio havia um tronco da árvore e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. Não sei se conhecem esta espécie de árvore, mas é extraordinário porque diz-nos que a árvore era de ouro puro e transparente. De facto, foi a melhor maneira que o profeta teve de descrever aquilo que viu. Nós não sabemos, não temos a mínima ideia do que é uma árvore ter um tronco de ouro puro e transparente, mas de facto será algo de extraordinário. A princípio pensei que via duas árvores, mas não. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim, estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se
até o lugar onde nos achávamos. E seu fruto era esplêndido. Tinha um aspecto de ouro de mistura de prata. Mais uma vez, eu não sei o que é um fruto ter um aspecto de ouro com mistura de prata, mas é um fruto que eu quero provar, que eu quero comer. Espero que também o queiras. Continuando, diz-nos que, em Apocalipse 22, a descrição agora de João, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz, quantos frutos? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. João também escreveu: quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E isto será também uma experiência maravilhosa. Todos os salvos, após Adão ter comido do fruto da árvore da vida, todos os salvos terão esta mesma experiência. Vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida. Na árvore da vida havia belíssimo fruto, do qual os santos poderiam participar livremente. Na cidade havia um trono glorioso, do qual provia um rio puro de água da vida, clara como cristal. Em cada lado desse rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio havia outras belas árvores, produzindo fruto que era bom para alimento. De facto, este jardim do Éden deve ser extraordinário. E todos aqueles que forem salvos terão o privilégio de comer deste fruto. E algo extraordinário irá acontecer quando os salvos começarem a participar e ter acesso à árvore da vida e comer o seu fruto. Diz-nos então que, restabelecidos à árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até à estatura completa da raça em sua glória primitiva. É verdade. A partir do momento em que os justos comerem da árvore da vida, começarão a crescer até à sua estatura final. Até à estatura semelhante à de Adão. Não mais, se eu espero bem lá estar, não mais terei 1,75 m, mas se calhar terei 4 metros de altura. É de facto uma promessa extraordinária. Seremos então restabelecidos àquilo que devíamos ser, ao plano inicial de Deus. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. E então, ao bocado lemos que os pequeninos que não terão mãe serão conduzidos pelos anjos da árvore da vida para quê? Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão, nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte das mães. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida, como já vimos. Porquê? Como já vimos, para eles também crescerem para a estatura final. Para eles também irem para a perfeita imagem de Cristo. Não serão bebés para sempre, mas também crescerão e se tornarão pessoas iguais às outras e refletindo perfeitamente a imagem de Cristo. Então, depois da humanidade ser restabelecida à árvore da vida, a grande promessa de Apocalipse 21 será uma realidade. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá a oportunidade para a tentação. Nunca mais perderemos o acesso ao jardim do Éden, ao paraíso. Nunca mais haverá a possibilidade de voltarmos a cair em pecado. Não haverá ali tentador, nem possibilidade para o mal. Todos os caráteres resistiram à prova do mal e nenhum será jamais suscetível ao seu poder. Mas como é que será? Como é que será a vida lá? Vamos ver rapidamente alguns pormenores.
Vi ali casas belíssimas. Tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas, machetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. É verdade. Todos nós, todos aqueles que estiverem lá, todos os justos salvos, terão uma verdadeira mansão. Muito mais majestosa, muito mais bonita do que qualquer uma nesta terra. Serão então casas maravilhosas que Deus tem preparadas para cada um de nós. E destinam-se a quê? Destinam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Uma prateleira para quê? Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e colocar na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas. Esta coroa será uma coroa extraordinária, mas só para ocasiões especiais. E então teremos uma prateleira especial lá, na nossa mansão no céu, para colocar a nossa coroa. Ali conheceremos quando também somos conhecidos, já vimos então. Conheceremos as pessoas, sabemos quem elas serão. Ali o amor e simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com seres santos. A vida social, harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos. A santa associação, que reúne toda a família nos céus e na terra. Tudo fará parte da experiência da eternidade. Poderemos estar e teremos, todos os salvos terão, uma vida social harmoniosa, uns com os outros e com os anjos. Deve ser realmente extraordinário. Então, e o sábado? O sábado foi instituído no Éden. É verdade. O sábado não começou com as tábuas dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Não. O sábado se iniciou no dia da criação, no 7º dia da criação. E foi instituído antes da queda. E foi observado por Adão e Eva e toda a multidão celestial. Deus repousou no 7º dia e o abençoou e o santificou. E vi que o sábado nunca será anulado. Antes, por toda a eternidade, os santos remidos e toda a multidão celestial o observarão em grande honra ao grande Criador. E cumprirão a profecia que se encontra em Isaías 66, que nos diz: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante da minha face, e desde um sábado até ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Mas este sítio, este paraíso, está para além da nossa imaginação. Nada que nós possamos imaginar chega sequer perto da glória, da beleza e da majestade que será. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos anjos. Nem sequer temos palavras que se adequam na nossa linguagem para descrever aquilo que está à nossa espera. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso. Paulo disse exatamente a mesma coisa. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E eu realmente quero contemplar este lar magnífico. Eu quero um dia lá estar e ver com os meus próprios olhos. O leão, que aqui tanto precisamos de respeitar e temer, deitar-se-á então com o cordeiro, e tudo na nova terra será paz e harmonia. As árvores da nova terra serão retas e altaneiras, sem deformidades. Os santos tangerão as harpas de ouro e cantarão do amor redentor, entoando melodias a Deus. Suas antigas provas e sofrimentos neste mundo serão esquecidos e se dissiparão entre as glórias da nova terra. De facto, será tão glorioso, será tão extraordinário, que as memórias dos tempos idos, dos tempos de sofrimento nesta terra, serão esquecidos. Se pudéssemos ter mesmo que uma só visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez nesta terra. Deve ser realmente um lugar extraordinário. Portanto, continuando a nossa viagem, deixemos que tudo o que é belo em nosso lar terrestre
nos lembra o rio de cristal e os campos verdejantes, as árvores farfalhantes e as fontes vivas, a cidade resplandecente e os cantores vestidos de vestes brancas do nosso lar celestial. Aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar, nenhuma língua mortal pode descrever. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns países que têm uma beleza natural extraordinária. Já tive a oportunidade de ver vales, de ver montanhas, de ver paisagens que são de tirar a respiração. E eu gosto muito de ir para as montanhas e desfrutar da natureza. E muitas vezes eu me sento numa paisagem lindíssima e penso assim, se isto é tão bonito, dá-me a vontade de estar aqui sempre. Se isto é tão bonito, então como será o lar que Deus tem preparado para nós? Que não tem comparação com nada que exista neste mundo hoje, atualmente. Mas nós não estaremos lá e todos aqueles, e eu espero lá estar, todos aqueles que se salvarem não estarão lá, sentados numa nuvem, a tocar harpa. Todos terão ocupações, todos terão coisas para fazer e coisas extraordinárias. Vamos só ver 2 ou 3 rapidamente para despertar um pouco, se calhar, o nosso interesse em um dia lá estar. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres, que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edénica, a vida no jardim e no campo. Edificarão casas e as habitarão. E plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam. Porque os dias do meu povo são como as árvores, os dias da árvore. E os meus deleites frutarão das obras das suas mãos. Diz em Isaías 65. Todos nós seremos músicos hábeis. Haverá ali música e cânticos. Quem gosta de música, digo-vos, será um paraíso para os músicos. Música e cantos que ouvidos mortais jamais ouviram, nem o espírito humano concebeu, com exceção dos que em visões de Deus se têm revelado. Os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Alcançarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor. Foi mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu. E senti-me arrebatado ao escutar música perfeita. Lamento informar, mas nesta terra nunca vamos ouvir música perfeita. Podemos fazer música belíssima, extraordinária, mas esta música perfeita, só lá os nossos ouvidos vão ouvir. A música perfeita que ali há. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. Há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom. Depois, todos se juntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível. É melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indizível. Deverá ser, de facto, música extraordinária. Mais atividades extraordinárias lá. Todo o remido compreenderá a atuação dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi o seu guardador desde dos seus primeiros momentos. É verdade, nós hoje, aqui na Terra, todos nós temos um anjo da guarda que pode intervir na nossa vida se nós tivermos uma relação com Deus e Ele muitas vezes nos pode livrar dos perigos. E como bom será, podemos finalmente conversar com Ele. E Ele partilhar connosco todas as vezes que Ele cuidou de nós, todas as vezes que interviu na nossa vida. Será de facto uma conversa extraordinária. E então, continua o texto, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia de perigo, que o protegeu no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso e que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. Eu sou sincero. Eu já escolhi a minha profissão ou atividade preferida um dia na nova terra. E por isso eu anseio muito lá poder estar. E será exatamente esta que vou ler agora. Todos os tesouros do universo estão abertos ao estudo dos redimidos de Deus. Livres da mortalidade, alcançarão voo incansável para os mundos distantes.
Mundos que fremearam de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entrarão de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. É verdade. Todos os salvos terão a oportunidade de serem exploradores intergalácticos. Será algo de extraordinário. Poder ir a mundos distantes, conversar, visitar seres que nunca passaram pelo pecado. Seres que nunca viveram no mundo do sofrimento como nós vivemos hoje. E poder partilhar com eles, poder ouvir as suas instruções e poder visitar todos os cantos do universo. Será de facto uma experiência extraordinária. Mas, voltando à nossa história, e agora vamos para a parte final, existe um período em que os salvos irão estar no céu. E esse período é-nos escrito em Apocalipse como sendo de 1000 anos. Mas estes 1000 anos não serão só para as pessoas andarem, a usufruir, a se deleitar com aquele paraíso tão extraordinário. Mas será uma missão para cumprir. E essa missão é uma missão muito importante. Vamos ler no Grande Conflito, diz assim. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios. Então nós vemos aqui qual é a missão dos justos. A missão durante estes 1000 anos é passar a pente fino a vida de cada um dos ímpios e ver qual o motivo da sua condenação. Já dizia Daniel que foi dado juízo a quem? Aos santos do Altíssimo. João, em Apocalipse, escreve exatamente esta cena. Diz-nos, vi tronos. E assentaram sobre eles e foi-lhes dado o quê? O poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E este período de 1000 anos servirá então para julgar. Mas não só para julgar os seres humanos que passaram por este mundo. Também para julgar os anjos que um dia caíram. Como diz Paulo em 1 Coríntios, os anjos hão de julgar o mundo, sim, mas também havemos de julgar os anjos. A terça parte dos anjos que caiu, que veio para esta terra, também serão julgados nesta altura. E o próprio Satanás também será julgado pelos santos. Durante este período, Satanás estará sem poder fazer nada. Estará preso, estará restrito a esta terra que estará vazia e desolada. E voltando agora a nossa atenção às cenas finais, nós vemos no grande conflito que nos diz, aqui deverá ser a morada de Satanás, com os seus anjos maus, durante este período de 1000 anos. Aqui estará ele circunscrito para vaguear sem rumo sobre a revolvida superfície da terra e ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Isto está descrito por João em Apocalipse, capítulo 20, que diz, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Durante 1000 anos, ele não terá ninguém para enganar. Mas no fim daquele período, voltará a ter alguém para enganar. Vamos ver então agora o relato das cenas finais da história de Satanás e dos seus seguidores. No fim dos 1000 anos, Jesus, o Rei da Glória, desce da Cidade Santa, vestido de glória como relâmpago sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte do qual ele ascendeu após a sua ressurreição. Quando seus pés tocarem a montanha, ela se reparte e se transforma numa grande planície, preparada para receber a Santa Cidade, que inclui o paraíso de Deus, o Jardim do Éden. João descreve exatamente essa vinda dessa cidade, a nos dizer em Apocalipse 21, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui nós temos aquilo que já lemos um pouco antes, que é a segunda ressurreição. E isto está em Apocalipse 20, versículo 5, nos diz, mas os outros mortos
ou seja, os ímpios, aqueles que não vão obter a salvação, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. No fim do período de 1000 anos, então Jesus, com o seu poder, os irá despertar também. Então Jesus, em terrível e imponente majestade, chama os ímpios mortos. E eles ressuscitam, mas desta vez não como uma outra ressurreição. Não com um corpo saudável, não com um corpo revestido de imortalidade, mas como é que foi? Ressuscitam com as mesmas fraquezas e corpos doentios com que morreram. Que espetáculo! Que cena impressionante! Na primeira ressurreição, todos saem revestidos de vigor imortal, mas na segunda, as marcas do pecado são visíveis em todos. Todos irão ressuscitar com os mesmos corpos doentes, com os mesmos corpos fracos de quando morreram. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Isto está escrito em Apocalipse 20. O que é que isto quer dizer? Ele voltará a ter pessoas, as quais enganar, as quais levar para o caminho errado. E será então a enganar as nações, que estão sob os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. O último plano de Satanás. O último engano de Satanás será então juntar todos os ímpios que ressuscitaram para os congregar para a última batalha desta terra. Contudo, fiel à sua astúcia original, e ele não se reconhece como Satanás, seja, mais uma vez, vai ocultar a sua identidade. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo ante seus súbditos iludidos. O que é que eles vai dizer? Assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura. Ou seja, Satanás vai dizer: e eu vos ressuscitei. E ressuscitei-vos com um propósito, para juntos irmos para a batalha contra a Nova Jerusalém. E que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Finalmente, é dada a ordem de avançar, e o inumerável exército se põe em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres. Será o maior exército da história deste mundo. Nunca se viu tamanha multidão junta, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras, desde que a guerra existe sobre a terra. Todas as pessoas que viveram, desde os primeiros seres humanos até aos últimos seres humanos, todos os ímpios se irão congregar neste exército para a última grande batalha. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Agora, Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, no centro da cidade temos o Jardim do Éden. No centro do Jardim do Éden temos um alto monte com o trono de Deus. Um trono branco, aonde Jesus estará sentado. E de onde poderá ser visto por toda a humanidade. Dentro da cidade de Jerusalém, os salvos. Fora da cidade de Jerusalém, os ímpios. E neste momento, perante o olhar de todos os habitantes, de todas as eras da história deste mundo, algo de extraordinário vai acontecer. Sobre esse trono assenta-se o Filho de Deus. E em redor dele estão os súbditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo. Nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com o seu brilho. Na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, é efetuada então
a coroação final do Filho de Deus. Ali, perante todos os seres humanos, perante todos os anjos, Cristo será coroado para sempre como o Rei da nossa terra, como o Rei de todos os seres humanos, e os salvos irão estar com Ele para todo sempre. Naquele momento, toda a gente ficará admirada e até em êxtase com aquele momento. E vemos que o texto continua e nos diz como que, extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os mesmos estatutos que eles desprezaram e transgrediram ao longo das suas vidas. Sabem, só aqueles que cumprem a vontade de Deus, que seguiam pelos seus mandamentos, um dia lá estarão. Então, testemunham o irromper de admiração, júbilo e adoração por parte dos salvos. E ao propagar-se a onda de melodia pelas multidões fora da cidade, todos juntos, salvos e ímpios, vão todos dizer aquilo que está em Apocalipse 15, 3, que nos diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E prostrando-se, adoram o Príncipe da Vida. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos céus. Neste momento, Satanás vê que a sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. O céu já não era um sítio para ele. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, a paz e a harmonia do céu lhe seriam uma suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora, Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. E a profecia que se encontra em Romanos, escrita por Paulo, se cumprirá neste momento, em que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Sim, todos estarão de acordo que Jesus é, de facto, o nosso Rei eterno. João relata em Apocalipse 20 exatamente esta cena. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou mais lugar deles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquilo que nós fazemos neste mundo, as nossas decisões, vão um dia decidir de que lado nós estaremos. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente. Tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Todo o mundo ímpio se acha em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitar sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Todos veem que a sua exclusão do céu é justa,
Por sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, cheio de delírio, decide a não capitular no grande conflito. É chegado o tempo para a última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio dos seus súbditos e esforça-se por inspirá-los à sua fúria, incentivando-os para a batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu à rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás, mas veem que seu caso é sem esperança e que não podem prevalecer contra Jeová. Sabem, estas são as últimas cenas da vida de Satanás, dos seus anjos e dos seus súbditos. Dentro da cidade de Jerusalém estão os salvos. Estão aqueles que vão viver eternamente com Deus. Fora estão os ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus, que durante a sua vida preferiram a sua vontade à vontade de Deus. Aonde é que tu queres estar? Eu queria agora apelar a que possas pensar nisto. Onde queres estar? Um dia irás estar ou num lado ou no outro. Não há terceira hipótese. Não há nenhuma maneira de fugir a isto. Um dia todos nós estaremos ou dentro da cidade de Jerusalém ou fora da cidade de Jerusalém. Vale a pena. Vale a pena durante a vida neste mundo rejeitar a Deus e um dia estar do lado de fora? Ou vale mais a pena fazer a vontade de Deus, estudar a sua palavra, ver o que é que Ele pede de nós, para que um dia possamos ser eternamente felizes? Viver uma vida em que 100% do tempo estamos 100% felizes, realizados e em paz. E, de facto, desfrutar das maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Pensa nisto. Pensa e decide hoje, agora, a querer estar um dia no paraíso, na Nova Jerusalém. Não há nada nesta terra, nenhum prazer, nada que esta terra nos possa oferecer que valha a pena para aquilo que está preparado para cada um de nós. Para as grandes maravilhas que Deus tem para ti, que Deus tem para mim. Porque um dia, ou vamos estar do lado de dentro, ou do lado de fora. E o que é que vai acontecer aos que estiverem do lado de fora? E agora? Investido de majestade e de poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram o seu povo. Provérbios hoje nos fala exatamente disto. Os ímpios irão um dia receber, neste dia, sua recompensa nesta terra. Malaquias fala-nos exatamente disto e diz-nos: serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns serão destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos serão punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Todos os pecados que os justos que estão dentro da cidade santa cometeram durante a sua vida serão agora postos em Satanás, transferidos para ele. E ele, exatamente, irá ser condenado por também todos esses pecados. O seu castigo deve ser muito maior do que daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram,
deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios serão finalmente destruídos. Raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na cidade santa. Sobre os que estiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo, diz Salmos 84. Estamos mesmo quase a chegar ao fim da nossa viagem profética. E de facto, a destruição dos ímpios será uma realidade. Ou nós viveremos para sempre, ou estaremos para sempre mortos. Não há outra solução. Mais uma vez, declaro que és tu estar. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo o vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Ou seja, não haverá um fogo eterno. Haverá uma consequência eterna da destruição dos ímpios. Já diz em Apocalipse 20 exatamente isso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O que é isto? Isto é a segunda morte. A consequência do pecado será eterna. Será a morte eterna. Apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucificação. A sua fronte ferida, o seu lado, as suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Chegará, então, neste dia, ao fim, a história do pecado. Terminará para todo sempre o pecado, o sofrimento. E viverão para sempre aqueles que fizerem a vontade de Deus. Aqueles que estiverem neste mundo vivendo como se fossem forasteiros e não pertencentes a este mundo. Não participando nas paixões deste mundo, mas sim amando a Deus e fazendo a sua vontade. E eu quero lá estar. E tu queres lá estar? João viu. E eu também quero ver. João diz: vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Que possamos realmente ter em mente toda esta viagem profética que fizemos. E possamos desejar realmente fazer parte e estar lá um dia. E possamos hoje pôr a nossa vida de acordo com a vontade do Pai, do nosso Pai, para que um dia possamos viver com Ele eternamente. E este é o meu desejo. Esta é a minha oração hoje para ti e para mim. Amém.